E aí, bora desvendar um dos suplementos mais famosos do mundo, a creatina. Todo mundo já ouviu falar, mas o que ela realmente faz no nosso corpo? E olha que interessante, até no nosso cérebro? Vamos direto ao que a ciência tem para dizer e entender isso de uma vez por todas. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Para responder, a gente vai deixar o achismo de lado e mergulhar de cabeça em como ela funciona de verdade. Desde aquele impacto na força lá na academia até o ganho de foco mental no dia a dia. Para entender a creatina, primeiro a gente precisa conhecer a verdadeira estrela do show, o ATP. Pensa no ATP como se fosse a moeda de energia do nosso corpo. Qualquer esforço rápido, intenso, tipo levantar um peso, é o ATP que está pagando essa conta. O problema, esse estoque de energia acaba, em segundos. E exatamente aí nesse momento que a energia acaba, que a mágica da creatina começa a acontecer. Vamos ver como ela funciona como um verdadeiro motor para nossa força e explosão. O processo, olha, é genial. Imagina que no meio de uma série pesada, o músculo está quase sem bateria. A creatina entra em cena como um power bank instantâneo, sabe? Ela recarrega o ATP numa velocidade impressionante. É essa recarga super rápida que faz toda a diferença. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa ter gás para fazer mais uma ou duas repetições naquela série que já estava difícil, ou para manter um sprint na velocidade máxima por mais alguns segundos. No fim das contas, é mais força e mais explosão, bem quando se precisa mais. Beleza, agora vamos falar daquele efeito que todo mundo vê, né? Aquele que aparece no espelho, o impacto da creatina no tamanho e na potência dos músculos. O primeiro efeito que muita gente nota é um aumento no volume muscular. Isso acontece por um motivo super interessante. A creatina literalmente puxa a água para dentro das células dos músculos. É um processo chamado hidratação intracelular. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigante sobre o tal do inchaço. Muita gente confunde esse efeito com retenção de líquido, mas são coisas totalmente diferentes. A creatina joga água para dentro do músculo, o que dá uma aparência mais cheia, mais densa. Não tem nada a ver com aquela retenção de água embaixo da pele, sabe? Mas olha, o efeito não é só visual não. No longo prazo, a creatina ajuda a construir mais massa muscular de verdade. A lógica é bem simples. Mais energia permite treinar mais pesado. E treinar mais pesado é o principal estímulo para o músculo crescer. É um ciclo positivo muito poderoso. Certo, já falamos de força, já falamos de músculos, mas a história da creatina tem uma reviravolta que muita gente não espera. Se prepara para um bônus bem interessante. A resposta curta e surpreendente é: não, de jeito nenhum. Os efeitos da creatina vão muito além da academia e chegam direto no nosso cérebro. É isso mesmo. A ciência tem mostrado que a creatina pode trazer benefícios cognitivos bem impressionantes. A gente está falando de melhora na memória, mais foco e até uma resistência maior ao cansaço mental, principalmente em situações de estresse ou depois de uma noite mal dormida. E a lógica por trás disso é exatamente a mesma que a gente viu para os músculos. O cérebro é um órgão que gasta uma quantidade gigantesca de energia, de ATP. Então, quando a creatina otimiza essa disponibilidade de energia, ela acaba dando um gás também para as nossas funções cerebrais. Ok, falamos de todos os benefícios, mas nenhuma análise séria estaria completa sem falar de segurança, né? Então chegou a hora de separar os mitos das verdades sobre os possíveis efeitos colaterais. Essa aqui é a pergunta que não quer calar. Com certeza é a preocupação número 1 quando o assunto é creatina. Então vamos direto ao ponto. O que a ciência diz sobre a saúde dos rins? Olha, a mensagem da ciência é bem clara. Para pessoas com os rins saudáveis, usar a creatina na dose recomendada, que geralmente fica entre 3 e 5 gramas por dia, é seguro. A creatina é um dos suplementos mais estudados do planeta e a segurança dela nesse ponto é super bem documentada. Mas claro, existem pontos de atenção. Quem já tem algum problema nos rins precisa, sem falta, conversar com um profissional de saúde antes de pensar em usar. E um detalhe técnico importante: o uso de creatina pode sim aumentar um marcador no exame de sangue chamado creatinina. Mas calma, isso é um subproduto esperado do metabolismo dela e não um sinal de que os rins estão com problema. E o que mais pode acontecer? Bom, o efeito colateral mais comum é um leve desconforto no estômago, o que geralmente acontece se a dose for muito alta ou se for tomada com o estômago vazio. Fora isso, a verdade é que a creatina é conhecida por ser muito bem tolerada pela grande maioria das pessoas. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e fazer aquele resumão para deixar tudo bem claro. Então, o que a creatina faz, afinal?
Ela recarrega a energia rápida do corpo, o tal do ATP. Com isso vem mais força e explosão. Ela também hidrata as células musculares, aumentando o volume. No longo prazo, essa melhora no desempenho ajuda a construir mais massa muscular e, de quebra, ainda dá um suporte incrível para o nosso cérebro. E para a gente fechar, fica a reflexão. Agora que a ciência por trás da creatina está clara, do músculo até o cérebro, a pergunta que fica é: como esse conhecimento todo se aplica aos objetivos de cada um, seja no treino, no trabalho ou nos estudos? A ciência mostra o caminho, a aplicação é o próximo passo. Obrigado por acompanhar.